Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara, professora de vocês de História do primeiro ano. Essa aqui é a nossa aula 56. E nessa nossa aula nós vamos, de certa maneira, dar continuidade ao que a gente já está estudando, mas vendo como é que o poder, né? A gente estava estudando sobre a formação das monarquias nacionais. Nós vamos ver nessa aula como é que o rei consegue centralizar de uma maneira absoluta o poder nas suas mãos. Mas antes da gente começar a ver o que a gente vai aprender nessa nossa aula, a gente está aqui, né, com a nossa intérprete, a Viviana, que vai ficar com a gente toda essa aula. E eu não quero que vocês esqueçam de ir lá no Google Classroom de vocês, ir no primeiro link, fazer a chamada, responder a tarefa. Vocês daí estão livres, né, com relação à presença de vocês. Vamos lá e vamos ver o que a gente vai aprender nessa nossa aula. Por que a gente vai aprender? O que a gente vai estudar? Qual é o nosso objetivo com essa aula? Bom, primeiro que é compreender como que ocorrem os processos de centralização política e a formação das monarquias absolutistas, e a gente está vendo isso principalmente ali no continente europeu. Então, é de lá que a gente está estudando. E nós vamos tentar ver quais são os fatores e quais as teorias usadas, né, utilizadas naquele momento, que eram usadas para justificar aquele poder absoluto do rei. Mas, para a gente pegar e voltar e estudar o que foi o absolutismo, nós temos que voltar um pouquinho atrás e retomar o que a gente já estudou. Quero que vocês prestem atenção que a partir desse retomando, a gente consegue às vezes se localizar e entender melhor o que a gente está estudando nessa aula. Bom, a gente viu que durante a Idade Média, né, no continente europeu, o sistema feudal ele acabou enfraquecendo o poder dos reis. Então, os reis eles vão descentralizar o seu poder. O poder ele vai estar, principalmente durante a Idade Média, isso, né, localizado ali no feudalismo, em quem tinham terras, quem tinham feudos, né? Nós vamos ver que a Idade Média ela foi dividida entre dois períodos, e a Baixa Idade Média, durante o período da Baixa Idade Média, vão ocorrer várias transformações. E da Baixa Idade Média para o que a gente chama de uma passagem para uma outra era que nós vamos começar, estamos ali iniciando a estudar ela, que é a Era Moderna. Nesse período que vai entre os séculos 14, 15 e 16, nós vamos ver que ocorrem inúmeras transformações no continente europeu. Dessas inúmeras transformações, uma das mais importantes vai ser que os reis eles vão começar a fortalecer, eles vão começar a centralizar o poder nas suas mãos. Mas como é que esses reis vão fazer isso? Os reis, eles vão acabar vendo que eles podem ter benefícios com acordos comerciais com a burguesia. Os burgueses eram comerciantes, uma classe social que tinha surgido ali, né, durante a Idade Média, e esse grupo viu que ele podia, né, além de ter benefícios econômicos, né, comerciais com o rei do seu lado, o rei viu que ele poderia tirar proveito disso, sendo que os burgueses poderiam financiar os seus exércitos, né, e beneficiar e ajudar ele a centralizar o poder nas suas mãos. São formadas, então, várias monarquias nacionais. Nós estudamos nas nossas aulas a formação da monarquia da Monarquia Nacional de Portugal. Na nossa aula anterior, a gente estudou sobre a formação da monarquia nacional da Espanha, da Inglaterra e da França. Mas, né, é durante todo esse processo de consolidação do poder real dentro da Europa que a gente vai ver que algumas monarquias, principalmente a gente vai ter ali a partir do século XV, elas começam a entrar em uma espécie de vão utilizar a política de uma maneira diferenciada. A gente vai chamar isso de absolutismo. Nós vamos ver então nessa nossa aula como é que se manifestava o absolutismo dos reis, como é que as pessoas justificavam esse poder tão grande dos reis.
Na nossa aula de hoje, então, vamos estudar o absolutismo monárquico, que vai estar ali, o que ocorreu na Europa e vai estar compreendido entre os séculos XV até, em média, ali, o século XVIII. Bom, antes da gente falar, né, ver como que as coisas decorreram sobre o absolutismo, vamos entender, né, o que é o absolutismo. O absolutismo é um regime político caracterizado pela grande concentração do poder nas mãos do rei, um poder absoluto, né? O rei é ele quem vai fazer as leis, é ele quem vai convocar o exército, é ele quem vai declarar as guerras, é ele quem vai criar e cobrar os impostos. O rei, ele então acaba sendo o responsável pela organização total desse surgimento do Estado moderno. Mas quero que vocês também vejam bem, não é porque esse poder era absoluto, né, que esses reis tinham esse poder absoluto, que não existiam algumas determinadas limitações. Existiam limitações, por exemplo, pelas leis de Deus, né? Muitos desses novos estados modernos, eles eram cristãos. Então, existiam ainda limitações com o sentido, né, das crenças como é de Deus, que eram existentes e eram muito importantes para a formação e organização daquela sociedade daquele período. Também existiam limitações nas questões dos costumes e das tradições da época, né? E existiam as limitações com relação à existência de ministros influentes. Então, esses indivíduos, esses ministros, eles também tinham uma participação, eles também tinham uma comunicação com esse rei absolutista, eles também iam reivindicar algumas coisas, né? Nós partimos agora para o nosso primeiro quiz dessa aula. Leiam com atenção e daqui a alguns minutos a gente volta para ver qual é a alternativa correta. Então, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta do quiz? A pergunta era: quem detinha o maior poder no regime absolutista? E a alternativa correta é a letra C, o monarca, o rei, né? Vamos seguir adiante para o nosso conteúdo? Bom, então nós já vimos o que é o absolutismo, né? Que o poder estava centralizado na mão dos reis, que nós vamos ver que os reis, eles vão se fortalecer eles vão ter um poder, um domínio dos exércitos, eles vão acabar com, eles é quem determinam as guerras, são eles quem criam as leis, né? São eles quem criam os impostos. Então, eles vão ser extremamente importantes em alguns locais dentro da Europa, durante alguns séculos. E nós vamos ver agora, mas o que favoreceu? Quais são os fatores que vão fortalecer o absolutismo? Porque é claro que vão existir coisas que vão organizar a sociedade, que vão acabar denotando esse poder maior para o rei. Eu coloquei alguns fatores aqui para vocês, para a gente ver como é que eles beneficiaram esse poder absolutista. O primeiro eu coloquei a imprensa. Bom, a imprensa, seja no século XV, XVI, seja no nosso século XXI, é claro que ela tem um papel importantíssimo, porque é a imprensa quem nos passa algumas informações, algumas coisas que ocorrem, das quais não chegariam até a gente, né? Aqui
a gente vai ver que a imprensa, né, através dela, a comunicação melhora em toda a extensão dos reinos. Isso vai fazer com que o poder do rei acabe aumentando com relação aos seus súditos. Eles acabam tendo mais informações das coisas. Além da imprensa como um fator importante para fortalecer o absolutismo, a gente vai ter a expansão comercial e marítima. Esse é um conteúdo que a gente vai ter, aliás, é o nosso próximo conteúdo, a gente vai estudar sobre quais são as coisas, como é que essa expansão aconteceu, mas a gente já tem que ter em mente que o poder absolutista, ele vai utilizar dessa expansão comercial e marítima, né, como um meio que acaba aumentando a sua importância, porque através das relações comerciais que os reis vão fazer com a burguesia, essa expansão marítima vai acabar dando um poder muito maior, né, para o rei absolutista. Um outro fator importantíssimo que nós também vamos estudar agora no terceiro trimestre é a Reforma Protestante. Bom, a gente estudou ao longo, né, de várias aulas que durante a Idade Média, mais de 1000 anos, a Igreja Católica ela era a instituição mais poderosa que existia no continente europeu. Ninguém questionava o poder do clero. Mas nós vamos ver que as coisas começam a ser modificadas e com a Reforma Protestante, o poder universal do Papa começa a ser questionado. Em alguns lugares da Europa, onde vai ocorrer a Reforma Protestante, a gente vai ver que os bens da Igreja Católica vão acabar passando para os reis. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo para a gente ter uma ideia. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII, ele vai fazer o seguinte, ele vai ter uma treta gigantesca com a Igreja Católica, com o Papa, e ele vai, além de tomar os bens da Igreja Católica para si, ele vai criar uma outra religião dentro da Inglaterra. Mas esse é assunto para as nossas próximas aulas. E nós vamos para os teóricos do absolutismo. Bom, então a gente viu que existiram fatores que fortaleceram e beneficiaram esse poder do rei, mas não era só isso. Existiam pensadores, existiam ideias que estavam na cabeça da sociedade para aceitar esse poder absoluto do rei. Então existiam teóricos que, através das suas ideias, procuravam justificar o poder absoluto dos reis. Eu peguei 2 exemplos importantíssimos para a gente ter uma ideia sobre como essas teorias vão ser importantes para o fortalecimento do poder absolutista. O primeiro é de Thomas Hobbes, né, que é um filósofo inglês. O Thomas Hobbes ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a sociedade, antes dos reis, se vivia numa selvageria. A galera vivia numa bárbara, numa desorganização. E como um meio de tentar se viver em uma sociedade organizada, né, com uma administração correta, foi eleito um indivíduo para organizar essa sociedade. Quem é esse indivíduo eleito? O rei. O rei absolutista, então, seria o responsável pela organização dessa sociedade. E o Thomas Hobbes, ele vai escrever um livro onde ele vai, né, dissertar sobre essas ideias. É um livro bastante importante chamado Leviatã. A gente tem aqui a capa, né, original do Leviatã, onde a ideia do corpo da nação é composto pelos súditos e realeza, né? Mas que cada um ele ocupa um espaço específico e o soberano, o rei, como vocês podem notar, ele é a cabeça. Aqui nesse desenho, os súditos fazem parte, né, do corpo do rei, mas quem vai guiar a sociedade, quem vai dizer como ela vai se organizar e como se deve agir, é o rei absolutista. Um outro teórico importante é o Jacques Bossuet, que é um bispo francês, né? Ele é o autor da Política tirada da Sagrada Escritura. Para ele vai dizer o seguinte, o rei, ele é o representante de Deus na terra. E por ele ser o representante de Deus na terra,
os seus poderes são ilimitados, né? Ele tem um poder incontestável. É a partir dessas ideias que vai ver a ideia da teoria do poder divino dos reis. Então, como é que você questiona o poder de um rei absolutista se ele é o representante de Deus na Terra? E eu peguei e trouxe para vocês duas imagens de figuras importantíssimas para a gente pensar sobre o absolutismo. Então, a gente tem aqui o rei Luís XIV, né? Que ele vai acabar assumindo a forma máxima de expressão do que é o absolutismo. A França vai ser talvez também um país que simbolize o absolutismo. Bom, para vocês terem uma ideia, uma das frases proferidas pelo rei era: o Estado sou eu. Ou seja, todo o poder estava nas mãos deles. Se a gente vê aqui a imagem, é uma imagem, né, super de ostentação, oponente, era assim que a nobreza, né, que a monarquia se punha, né, se colocava naquela época. E o rei Luís XIV, ele era chamado pelas pessoas de o Rei Sol. Como a gente pode ver aqui na imagem, né, ele tem todo um destaque, porque eram apenas nos quadros que as pessoas, às vezes, poderiam ver como era a imagem do rei. Ele era até bem baixo e ele colocava um sapato com um pouco mais de salto, como a gente pode ver, que, aliás, é o nome dado para esse salto, né, o salto Luís XIV, onde ele tentava mostrar todo o seu poder. Uma outra figura importantíssima do absolutismo é a Rainha Elizabeth I. Na verdade, o nome da Rainha Elizabeth I era Isabel, e a Rainha Elizabeth I ela vai ser o símbolo do absolutismo dentro da Inglaterra. Veja só, uma mulher, né, num período onde as mulheres eram deixadas de lado na política, vai assumir um lugar muito importante dentro da política de um dos maiores reinos, dos maiores estados fortes que existiam naquele período, que era a Inglaterra. A rainha ela vai priorizar o comércio e o mercantilismo, que, aliás, é a porção econômica que se envolvia essa ideia do regime absolutista. Nós vamos estudar agora na nossa próxima aula. O nome dado, o apelido dado a Elizabeth I era a Rainha Virgem, porque ela não havia se casado. Então, as pessoas chamavam ela desse modo. Bom, estudamos então sobre o que é o absolutismo, a importância desse momento, né, desse regime político que organizou durante alguns séculos alguns lugares do continente europeu. E agora a gente vai fazer a nossa atividade. Eu quero que vocês leiam com atenção e a gente já retorna.
Então vamos ver qual é a resposta, qual seria uma resposta possível para essa pergunta? Bom, a pergunta, né, ela estava perguntando ali sobre qual era a teoria do Thomas Hobbes, né? E a gente vai ver que a teoria de Hobbes, ela justifica a partir da figura real como sendo o único responsável e capaz de garantir a estabilidade do Estado, né? Então, para Hobbes, a única pessoa possível de organizar a nação seria o rei. E na teoria de Bossuet, ele assegurava que o poder divino dos reis estava, né, na ideia dos reis como representantes de Deus aqui na Terra. E nós vamos para as nossas considerações gerais. O que a gente aprendeu nessa nossa aula, né? O que a gente viu nesse nosso conteúdo? Primeiro que a gente viu o surgimento das monarquias nacionais europeias. É a partir, né, ali da Baixa Idade Média, do final da Idade Média, que nós vamos ver os reis voltando a centralizar o poder nas suas mãos. É claro que eles não vão estar sozinhos. Os reis, eles vão acabar utilizando, né, de acordos comerciais com a burguesia para se fortalecerem. Nós vamos ver que a partir de um longo processo, esses reis eles vão acabar sendo os responsáveis por dominar o exército, por constituir, por criar, né, determinar as guerras, por criar e cobrar os impostos. Então, esse poder tão grande, centralizado nas mãos dos reis, nós vamos acabar chamando de absolutismo, né? Alguns fatores que fortaleceram o absolutismo. Então, nós vimos que a imprensa foi um fator importante porque melhorou a comunicação e os súditos acabaram tendo um conhecimento maior e dando uma importância maior para a realeza. Nós vimos que a reforma protestante vai ser muito importante porque em alguns lugares vão ser tomados os bens da igreja, e a Igreja Católica era uma instituição muito poderosa economicamente também. E nós vamos ver que a expansão marítima e comercial ela vai ser muito importante porque é a partir dessa expansão marítima que o poder vai acabar sendo aumentado desses reis absolutistas. Eles vão acabar explorando, indo para outros territórios e tendo acordos comerciais com um valor muito grande com a burguesia. E não menos importante, nós vimos que existiram dois grandes teóricos, né, que vão acabar justificando esse poder do rei, né, esse poder absolutista. E na nossa próxima aula, a gente vai, né, ver agora como é que esse poder, que agora a gente viu a organização política, né, desse poder centralizado na mão dos reis que a gente chama de absolutismo. E na nossa próxima aula, a gente vai ver como é que esse poder dos reis absolutistas vai estar ligado à economia, que é o chamado mercantilismo. Até a próxima, pessoal!